Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá amigos, aqui estamos nós mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e como sempre aqui instalados nos estúdios de Toninho Barbosa, que gentilmente abre as suas portas para que nós possamos levar até vocês a nossa palavra, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa mensagem a respeito das coisas do Espiritismo. Estamos aqui hoje com o nosso querido Geraldo Cardoso, infelizmente por doença do César Reis, por uns 2 dias, umas 2 semanas ele não vai poder comparecer, mas o Geraldo Cardoso está aqui hoje. Geraldo Cardoso todos vocês já conhecem do segmento da Internet do Bem e hoje ele vai estar aqui nos ajudando com o seu conhecimento, o seu profissionalismo, para saudações aos nossos amigos, Geraldo. Alô amigos, um prazer muito grande estar de volta e mais esse contato em nome do ICEB. E também temos, vocês já se acostumaram com as notícias, com o carinho, e com a presença amiga do Joel Vaz, que vai também não só dar a sua saudação, como já pode começar a falar sobre a sua agenda iluminada. Muito obrigado. Saúde e paz para todos. Luz, amor e Jesus no coração sempre. Nessa sexta-feira, dia 19 passado, eu tive a oportunidade de viver os momentos mais emocionantes da minha vida nos últimos tempos. Eu fui a Juiz de Fora para a comemoração do aniversário de 90 anos de Dona Isabel Salomão, que é presidente da obra espírita Casa do Caminho. Centenas de pessoas de todo o Brasil e até do exterior foram abraçar a veneranda médium mineira. Um filme singelo, mas de um conteúdo extraordinariamente amoroso, contava a sua abençoada trajetória. Depoimentos de pessoas que foram curadas de seus males, ela que é uma médium de cura fantástica, foram dar o testemunho da sua recuperação e a sua gratidão. Eu me emocionei particularmente por 2 momentos. Um depoimento do Augusto César Vanucci, que estava querendo, já nos últimos momentos da sua vida, se mudar para lá para poder trabalhar junto com ela. E do nosso querido professor César Reis, a quem eu peço que a Dona Isabel mande os seus fluidos generosos para que ele se rapidamente. O grupo Avaaz, através do seu diretor, do Oliver McCall, nos manda um entusiasmado comunicado relatando o sucesso do movimento em defesa da natureza que levou quase 1 milhão de pessoas nesse mês que passou. Foram as ruas em Nova York, Rio de Janeiro, Paris, Londres, em mais de 2.000 cidades do mundo inteiro. A repercussão foi tão grande que o presidente da ONU, Ban Ki-moon, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, mencionaram esta mobilização durante a conferência sobre o clima aí na ONU agora recentemente. O grupo realiza mobilizações no mundo inteiro em defesa da natureza, o equilíbrio da ecologia. Só lembrando que a ecologia é um neologismo criado justamente na época de Kardec, quando ele criou o neologismo espiritismo espírita. Ecologia é a manifestação da atividade amorosa na natureza e a inversão é a atividade do espírito na sua reconstrução, na sua reforma íntima. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, às 19h30, teremos a palestra do querido confrade Marcelo Nazaré. Craque, gostoso de ouvir. Ele está fazendo uma peregrinação pelo Rio de Janeiro, se apresentando em várias casas espíritas, e é imperdível, ele é de fato imperdível, porque ele tem uma maneira cativante de abordar os temas mais oportunos do movimento espírita, do Pentateuco kardeciano. Ele é autor de vários livros
e um belíssimo palestrante. Bom, continua até o dia 4 de outubro a quarta-feira do Livro Espírita, coordenada pela CERJ, que é na Praça Geisa Bosco, lá no Anil, em Jacarepaguá. É uma festa, você vai encontrar um monte de gente interessante, artistas, autores, autografando seus livros. É imperdível, é imperdível. Vai até o dia 4 de outubro, não se esqueçam, hein? E a Tenda dos Irmãos do Oriente, que fica ali na Rua da Matriz, 78, em Botafogo, às 15 horas, também no dia 4. Apresenta uma palestra sobre São Francisco de Assis. A palestrante é nossa querida amiga Monique Nogueira, que também é outra talentosíssima estudiosa, ela é pedagoga, com várias formações, vocacionada para o cuidado das crianças, que, aproveitando a deixa, as casas espíritas nos mandam uma quantidade enorme, que não dá nem para reproduzir aqui, porque seria deixar algumas de fora e não é justo. Mas voltem este mês às casas que vocês frequentam, porque o calendário em torno da criança, da educação da criança, consagrando a palavra de Jesus, deixe que venham as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Luz, paz e amor para todos. E não se esqueçam, mandem os seus comunicados, joelvaz61@gmail.com. Ok, Joel, obrigado. E na continuidade aqui, nós vamos fazer, como sempre fazemos, né? Atender aos nossos ouvintes com suas perguntas, as suas dúvidas e, na medida do possível, com os nossos esclarecimentos, né? O que temos hoje aí, Joel? Perdão, Geraldo. Temos aqui inicialmente 3 perguntinhas do nosso ouvinte Jonas Carlos da Silva Pereira, de Joatinga, Rio de Janeiro. Okay. A primeira pergunta: como devemos entender as doenças da visão espírita? Olha, o Espiritismo, ele nos ensina que as doenças, elas fazem parte de um desequilíbrio físico. É uma desarmonia biológica, de um quadro de instabilidade que nós precisamos entender para facilitar a cura, ou então explicar a não cura. As doenças, elas trazem também a desarmonia psíquica, e principalmente quando tendemos a não aceitá-las como uma decorrência de fatores para os quais muitas vezes nós mesmos contribuímos. Somos, em regra geral, descuidados com a nossa saúde. Nós costumamos não dar importância aos sinais que o corpo dá, mas sempre lamentamos não ter dado essa importância diante de quadros dolorosos e irreversíveis. Muitas vezes a escola da vida ela vem nos oferecer lições através das doenças, não necessariamente conosco, mas com entes queridos, mostrando como somos impotentes diante dos imperativos que a força das doenças traz. Nós sabemos de casos de pessoas que, ao se recuperarem de doenças graves, diante da reflexão, tornaram-se melhores, mais generosas, solidárias e tolerantes. A lição acessória que o Espiritismo nos oferece diante do quadro das doenças é que essas coisas acontecem dentro de um planejamento espiritual necessário. Nessa visão, os críticos da doutrina dizem que isso é conformismo, é abaixar a cabeça, é aceitar calado. Mas quem diz isso não alcança o fato de que as doenças nos entristecem como a qualquer pessoa. A diferença é que, ao entendermos que as doenças nos oferecem um quadro de experiências e não um castigo, poderemos aninhar a esperança no coração e fortalecê-lo para enfrentar o mal físico. Muito bem. O nosso irmão tem mais uma perguntinha. As doenças são punições divinas? Olha, nós estamos sempre orientando os nossos ouvintes no sentido de reforçar a ideia de que Deus não pune. O Espiritismo nos ensina que a bondade paterna de Deus é muito grande, e o que a sua lei estabelece são os ajustes necessários para que, diante da lei de causa e efeito, todos nós
possamos resgatar as nossas dívidas e pagarmos até o último centavo antes de nos apresentarmos a Deus para trabalhos em sua seara. Por serem as doenças a consequência de desequilíbrios físicos, biológicos, psíquicos, devemos buscar, em seu nível de complexidade, a sua relação com os ajustes espirituais. Não se pode dizer que uma gripe seja um fator da lei de causa e efeito. Ela é uma virose oportunista e acontece porque vivemos em um planeta ainda imerso nas possibilidades de convívio e contágio com formas inferiores de vida. Porém, um grupo numeroso de doenças sérias, com destaque para o câncer em suas múltiplas formas, escleroses degenerativas, doenças mentais, estão elas, sim, relacionadas com esses ajustes que o espírito precisa passar no seu caminho evolutivo. No entanto, jamais poderemos classificá-las como castigos pelos atos do passado. Essa palavra, na acepção como a conhecemos, não se enquadra no sentido do amor e do perdão que tanto enriquecem os ensinamentos de Jesus. Finalmente, a terceira pergunta do Sr. Jonas. As doenças podem ser curadas espiritualmente? Sim, a cura espiritual de muitas doenças é possível. Todavia, é importante que não seja confundida com os chamados milagres, entre aspas, né? E muito menos que por serem os tratamentos realizados com a intervenção dos espíritos, a cura seja certa. Os médicos espirituais sempre previnem que o tratamento que realizam só acontecem porque o Pai assim o permite. Nada é feito sem que a presença da vontade divina se manifeste. Olha bem, isso aí é uma verdade, né, Geraldo? E nós às vezes achamos que a nossa vontade é que deva prevalecer e tudo mais, mas é a vontade do Pai que tem que estar sempre presente, né? Sem dúvida. Então, sendo assim, se a pessoa está em processo de reajuste com a lei e precisa passar por determinadas situações para nivelar-se ao equilíbrio que o espírito deve ter, então não poderá haver essa situação interrompida pela cura, pois com isso anularia suas necessidades e isso, segundo aprendemos no Espiritismo, não pode acontecer. A esse respeito, lembramos a passagem evangélica onde, diante de 2 cegos, Jesus curou um deles na cegueira, mas não pôde curar o outro, alegando que isso significaria alterar a vontade de Deus e isso nem ele poderia fazer. É por isso que no tratamento de doenças, quer seja pelos recursos da medicina terrena, como pela ação dos médicos espirituais, a cura ela só ocorre mediante o merecimento do paciente, e esse merecimento é uma questão individual, subjetiva mesmo. Em todo esse contexto, é fundamental o cuidado que se deve ter no sentido de evitar os mistificadores. Isso é muito importante. São irmãos infelizes que se aproveitam da angústia dos que estão sofrendo e, visando o lucro financeiro, encenam rituais que nada têm a ver com a seriedade dos que promovem os tratamentos por amor. Então, é fundamental, é muito importante, porque uma das coisas que a gente mais vê no trato das lides espiritistas é o aparecimento, o surgimento de indivíduos mistificadores que estão a fim de prejudicar, de pegar dinheiro. Porque a pessoa, quando tem um ente querido doente, e quando a própria pessoa às vezes está doente também, é normal, é lógico que ela fica fragilizada. E essa fragilidade que a pessoa tem, ela deixa as portas abertas para que aquele que tenha uma conversa fácil, melíflua e tal, vem, promete e pá, consegue deixar vulnerável todos aqueles que estejam à procura de uma cura, né? Você se referiu ao merecimento, eu acho interessante
comentar um pouco mais isso, porque não basta o merecimento no sentido de fazer a vontade de Deus, etc. A postura da pessoa, umas se entregam ao tratamento com muita fé e outras com indiferença. O resultado não pode ser o mesmo. Esperando que o milagre, né, entre aspas, aconteça independente da postura. Né? Bom, meus amigos, esse bloco nosso está se encerrando. Nós vamos em seguida para um intervalo e logo depois virá o Geraldo Cardoso novamente com a sua internet do bem. Muito obrigado, uma boa audiência para todos vocês. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comodidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, a mensagem de hoje retrata um acidente rodoviário que, pelas circunstâncias, poderia ter sido uma tragédia irremediável, mas que, inexplicavelmente, sem maiores consequências, não deixou nenhum arranhão sequer nos ocupantes do veículo acidentado. A foto inicial exibe um grupo de pessoas observando, surpresas, o veículo logo após o acidente, na posição em que ficou no final do movimento. E o autor sugere: fixem bem a foto seguinte, e complementa, tentando explicar. O condutor rompeu a grade de proteção justo onde se vê gente na estrada. Realmente, as pessoas parecem não acreditar no que estão vendo. E o autor prossegue. A caminhonete chegava pela direita, quando rompeu a grade de segurança, deu 2 voltas no ar e se deteve sobre suas 4 rodas, no sentido oposto àquele de onde vinha. Terrível, não? Ao continuar clicando, abrindo uma a uma aquelas imagens, é difícil acreditar-se no que vemos. E o autor continua: observem de novo. Agora olhem a foto completa. Então, vão sendo exibidas em série fotos de vários ângulos mostrando a extensão do abismo existente, no qual o veículo poderia ter despencado e, no entanto, inexplicavelmente, se deteve no primeiro patamar, a alguns metros do leito da estrada. Então, o autor conclui: quando não é a hora, não é a hora. Esse é o dado. Todos conhecemos casos parecidos, onde não há explicação lógica do que se passa. Cada um lhe dá a explicação que está de acordo com sua crença. Casualidade, destino, vontade de Deus, azar, certificado vital, sorte, energia inconsciente, milagre, fatalidade. Mais importante do que o saber por que acontecem as coisas é saboreá-las a fundo, com admiração, calma, respeito, aceitação e agradecimento. E mais importante que as coisas é saborear as pessoas, compartilhar, desfrutar, sintonizar, compreender, sorrir e, em definitivo, amar. E o melhor de tudo é que tudo isso só depende de nós. Diante de cenas como estas, aquele que crê em Deus só tem uma coisa a fazer: ajoelhar-se e orar, agradecendo a bênção recebida. Finalmente, segue-se a oração sugerida pelo autor nos seguintes termos: cada dia, Senhor, surgem oportunidades para provar que Tu és uma fonte inesgotável de amor, de poder ilimitado, eficaz
e acionado pela minha fé. Vejo que as minhas orações são sempre ouvidas, uma a uma, e ao seu tempo são respondidas. Sei que posso confiar que cada porta que o Senhor me abrir, ninguém poderá fechar. Tu és o Deus que opera quando o homem diz, não dá, e abre um caminho onde solução não há. És o Deus que tem a cura para todo mal, mesmo aquele que a ciência ainda não pode curar. Se algum problema me levantar e tentar me parar, diante da tua palavra, o mal se dissipará. Eu confio em ti, não temo e nem vou me abalar, mesmo que a morte venha me encontrar. Pois o teu poder e tua graça me fazem ver que sou muito mais do que um vencedor. É firme o meu caminhar, porque sinto que estás ao meu lado, posso ver as tuas pegadas ao lado das minhas. E quando as trevas chegam, é porque me mandaste à noite para eu descansar. Mas espero confiante, pois sei que no dia seguinte o sol voltará a brilhar. E se ao nascer do sol eu não perceber as tuas pegadas ao lado das minhas, não me abalo, pois sei que estás me carregando no colo. Obrigado, Senhor Deus, por não me abandonares, por fazeres parte da minha vida e por mostrares que ela está em tuas mãos, neste momento e para sempre. Meus amigos, a coerência dos desígnios de Deus é inatingível pela mente humana. Só Ele sabe a hora de cada um de seus filhos. Cabe-nos confiar em sua suprema justiça. Aqui nos despedimos, gratos pela fraternal audiência, muita paz e até o próximo programa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Informo a você que, em função das eleições, não haverá atividade no ICEB no próximo sábado. Haverá, naturalmente, uma mobilização muito grande, impossibilitando-nos de ter atividades no próximo sábado. A revista Cultura Espírita deste mês de outubro traz na coluna Pelos Caminhos da Educação de Nádia do Couto Vale o seguinte tema: o amor intelectual de Deus e a Deus. É interessante a proposta da professora Nádia. Ela diz assim: Kardec reetroniza a razão no mundo da teologia, reinstituindo o conhecimento intelectual de Deus. Ela lembra que de Spinoza o justo e o verdadeiro conhecimento, alcançado apenas pelos filósofos na essência absoluta de Deus ou de qualquer atributo que expresse sua essência absoluta. Esse é o pensamento de Spinoza. E o Espiritismo nos apresenta uma ideia que relativiza esse conhecimento absoluto da realidade de Deus por parte da criatura humana. Considerando que no presente estamos encarnados em um mundo de expiações e de provas, somos incapazes de inteligir a essência de Deus, mas temos como necessário e o inferimos pelos atributos divinos. Esta ideia é muito clara para nós. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A professora Nádia do Couto Vale nos convida a percebermos a grandiosidade divina pelos seus próprios atributos. E quando nós estamos na escolinha de evangelização, nós apresentamos Deus às nossas crianças naquelas faixas etárias próprias, reconhecendo-o pela sua criação, o mar, as estrelas do mar, o próprio homem,
a criação divina, os pássaros, as plantas, as estrelas no macrocosmo, o Sol. E a criança rapidamente entende, compreende, reconhece Deus pelos seus atributos. É preciso que a gente perceba, da mesma forma que o pensamento infantil, a permissão de nos percebermos dentro desta criação divina. E ela ainda contribui com a seguinte opinião, a professora Nádia do Couto Vale. A doutrina espírita, racional e racionalista, na monumental codificação do missionário Allan Kardec, ratifica Deus é amor e nos faz retornar à fonte suprema da vida em nosso amor intelectual a Deus. Um amor que compreende e que nos faz buscar, em inevitável deutropismo, aproximações sucessivas com a realidade de Deus, a razão suprema, segundo Sócrates, e segundo os espíritos orientadores da humanidade, em socrática sintonia, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se você quiser mais informações, a nossa revista Cultura Espírita de outubro, Caminhos da Educação, Nádia do Couto Vale, e o tema O Amor Intelectual de Deus e a Deus. O nosso portal ICEB está sendo todo reformado. Inclusive, se você quiser acompanhar as aulas do ICEB online em tempo real, basta você entrar no nosso portal www.portaliceb.org.br, baixar o seu aplicativo. TV ICEB a um toque no seu mouse. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.